Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui vocês falam com Rafael Ramos e nós estamos agora no quarto episódio do Imparável Cast com o meu host, Thiago. Thiago, deixa a palavra para você. Obrigado, Rafael. Hoje, o quarto episódio do Imparável Cast, o podcast focado no desenvolvimento das pessoas, na evolução, e hoje com um convidado muito especial, o famoso Rainério da Highlock. E aí, antes de passar a palavra para ele se apresentar, dizer que ele é empresário, palestrante e campeão de karatê. Ele vai explicar por que ele está usando o kimono. Seja bem-vindo, Rainério. Tomador de café também. Obrigado, galera. Parabéns, Rafael e Thiago, por estarem contribuindo cada vez mais, para a sociedade, levando conteúdo bacana com o Imparável Cast. É o quarto episódio de milhares que estão por vir. Parabéns para vocês. Amém. Obrigado. E obrigado pela oportunidade, obrigado pela confiança. Bora trocar uma ideia de por que eu tô de kimono? Como é que é isso? Faixa preta. Me apresenta de empresário e eu venho de kimono, que negócio é esse? Mas vai ser interessante, Rainério. Vamos, sem muitas palavras, ser bem objetivo, a gente quer conhecer um pouco da história do Rainério. Como ele começou, onde ele chegou, onde ele quer chegar, e o que ele pensa para o futuro, e o que o Rainério faz hoje da vida. E, repetindo novamente, nós queremos pessoas imparáveis. E a gente chamou você... Verdadeiramente imparáveis, né, Rafael? Vemos um cara imparável. Fala um pouco sobre isso, cara. E realmente somos, Pra galera que vai assistir esse vídeo, que não é ao vivo, tanto que ele falou bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá gravando num domingo de manhã, viu? Senhoras e senhores e público presente, porque nós somos imparáveis. E, na verdade, nós somos imparáveis porque nós não temos opção. Pelo menos eu não tive muita opção. É o seguinte, sou filho de pais e mães separados. Nossa, difícil. Foi muito difícil para mim. Morava com um, morava com outro. Eu gosto de dizer muito o seguinte, a gente não escolhe onde que a gente vai nascer, qual vai ser a situação financeira, qual cidade. A gente não escolhe isso. Mas a gente tem N opções a partir do momento que a gente nasce e a gente vai escolher se a gente vai morrer, como a gente vai morrer. A gente vai morrer... Vamos falar de forma assim, financeira, vamos deixar a questão da felicidade, da satisfação de lado. Aqui, o nosso podcast, a nossa fala, vamos dizer que serão direcionadas para adultos. E vamos falar da questão financeira. Você vai escolher como é que você vai morrer. E aí, algumas coisas me ajudaram muito na vida. E eu quero até começar dizendo o seguinte. As pessoas, elas têm que escolher muito bem 3 coisas em sua vida. 3 coisas. Se você escolher muito bem essas 3 coisas, você vai estar na frente de 99% das pessoas. A primeira delas, quem serão seus amigos? Suas companhias, elas vão fazer a diferença na sua vida. Se você quer ser uma pessoa imparável, quer ser um faixa preta, independente da área da sua vida, você tem que escolher muito bem quem serão suas companhias. Segunda coisa, com quem que você vai casar? Quem será seu companheiro ou companheira no decorrer da sua vida? Porque eu afirmo que não é do lado, não é atrás, de um homem, ao lado de um homem ou de uma grande mulher imparável, tem sempre um parceiro, uma parceira que também é imparável. E a terceira coisa, com quem e onde você vai trabalhar. Afinal de contas, a gente fica muito tempo trabalhando. E para a gente ser imparável em qualquer área da nossa vida, a gente tem que trabalhar muito. Essas 3 coisas vão fazer a diferença na sua vida. Mas meu pai é sensei, um abraço, sensei Rainério, trouxe o karatê para 7 Lagoas. Mais de 35, quantos? 40 anos? Mais de 40 anos, mais de 40 anos. Então você já nasceu já no mundo do karatê, né, cara? Eu já nasci. Vamos dizer que o pai do meu pai foi o sensei dele, sensei Akio, que trouxe o karatê, para Minas Gerais. Veio do Japão, trouxe o karatê para Minas e meu pai considera ele como o seu pai. E eu comecei muito novo, comecei com 5 anos a fazer karatê. Fui o faixa preta mais novo de Minas Gerais, com 15 anos de idade, algo inimaginável da época. E eu fiz o exame de faixa na federação, com adultos. Eu disse que 3 coisas vão fazer a diferença na sua vida. E assim, no esporte é um excelente lugar para você adquirir boas amizades.
Então, se você que está assistindo está perdido nesse momento, pensando assim, pô, ele falou que eu tenho que escolher bem as minhas companhias. Mas como se eu estou num meio que não me favorece? Você tem que trocar o ambiente. E não precisa de ser nada radical, não precisa mudar de cidade nem de país. Por exemplo, vá para uma academia de luta. Em um esporte de luta, vou fazer o jabá, o karatê. Em um esporte de luta não tem gente ruim, Rafael. Não tem. Não é porque o sensei expulsa, é porque as pessoas não ficam. Não aguento. Não tem. É disciplina, é autocontrole, é confiança, é frustração, é foco, determinação, ganhar, perder, rir, chorar. É lá. Ótimo, você está falando sobre o karatê. Eu já luto boxe tem 5 anos. Parabéns. Então eu sei bem o que você está falando e eu concordo com tudo que você está falando, Rainério. O esporte, ele transforma as pessoas, te dá disciplina, diminui o nosso ego, nos dá humildade, entendeu? Por exemplo, quando eu faço boxe, quando você entra no boxe, você vem todo afobado, você quer apenas bater, quer sempre ser o melhor o tempo todo, e você aprende que a melhor forma de você ser um bom lutador, ser uma boa pessoa, você entender a hora que você tem que entrar, a hora que você tem que sair, a hora que você tem que atacar, a hora que você tem que defender. Voltando para esse assunto, Rainério, e eu quero saber um pouco mais, vamos falar como é papo para adulto. Igual você falou, eu lembro que você falou na palestra que as pessoas não querem saber da sua vida, as pessoas querem saber como você chegou lá. Mas, pô, nós temos mais de 1 hora de podcast, vamos saber um pouco da vida do Rainério, aquilo que ele vê que foi importante para ele na jornada dele e fez com que ele chegasse até aqui. E assim, porque é legal que às vezes as pessoas mostram um resultado. Seja agora na era do digital, seja para ganhar seguidores, seja para vender alguma coisa, etc e tal. Mas a pergunta, a palavra mais colocada no YouTube é como. Sempre as pessoas colocam assim, sim. Como? Como fazer isso? E inclusive é uma das formas que mais você consegue ganhar inscritos no canal colocando essa solução. Como 10 dicas para atingir o sucesso, 10 dicas para... Isso é uma coisa até de neuromarketing, né? Veja esse vídeo que eu prometo, blá blá blá. Prometo, veja esse vídeo até o final e eu prometo que eu vou te dar 10 dicas para você chegar ao sucesso. Mas vamos lá, René, pode falar. Seguindo, eu fui faixa preta com 15 anos, fui patrocinado pelo Atlético, Dali Galo, Clube Atlético Mineiro, campeão de Minas mais uma vez. Não sei a data que vocês vão assistir esse vídeo, mas o Galo continua reinando. Eu fui patrocinado pelo Atlético, eu sei que você não gostou muito de eu falar disso. A gente é 2 cruzeirenses, pô. Eu queria falar da Federação Mineira de Futebol, mas não é um mérito agora, eu quero saber. Deixa pra lá. Fui patrocinado pelo Atlético, quero mandar um abraço pro Sensei Neviton Adas, que dentre milhares de atletas me escolheu. Eu e o Paulo Narras. Então, 2 atletas patrocinados pelo Atlético no Brasil. E eu fui um dos 2, eu fui escolhido. Muito obrigado, Sensei, pela confiança. E aí eu já quero puxar um braço desta fala minha, que é assim, seja grato. Imparável Cast, ok. Queira sempre mais, queira sempre crescer e prosperar, mas seja grato pelo que você tem. A vida que você tem hoje, você pode estar no fundo do poço, mas isso é a luz no fim do túnel de outra pessoa. Com certeza é. Queira sempre crescer e prosperar. Mas seja grato por onde você está hoje. E eu sempre sou grato para as pessoas que me ajudaram. E eu, com 16 anos, Sensei Neviton me escolheu. E eu tive meu primeiro ponto de inflexão porque eu vivi uma vida muito simples. Da escola pública a vida inteira. Apenas no 2º e no 3º ano que eu fui para uma escola particular e um amigo até se ofereceu a pagar essa escola para mim. Eu ganhei uma bolsa porque eu era atleta e a gente conseguiu pagar porque eu queria ganhar dinheiro, de forma clara. Eu não queria mais ser pobre. E como que foi essa... Já te cortando um pouco, mas acho que é importante. Quando é que teve esse estalo, assim? Que dia que foi? Porque geralmente costuma ter alguma situação que você vira ou sente alguma vergonha ou então se sente humilhado. Geralmente
costuma ter algum tipo de gatilho ali que fez essa virada? Teve algum? Não, eu não tive. Nem nesse início e nem na minha carreira empreendedora, sempre eu não tive uma coisa que me fez explodir. Essa coisa ainda não aconteceu. Se acontecer, vai ser bom demais. Mas eu sempre fui muito gradativo, escada, degrau por degrau. Mas as minhas referências, as minhas amizades, quero mandar um abraço pro meu brother, Wilson Júnior, meu grande irmão, que ele sempre me incentivou a estudar. Tanto que ele foi uma das pessoas que falou assim, eu pago a escola para você. Ele falou, estuda, você tem que estudar. Porque é a única chance que você tem. Hoje, essa geração mais nova, vamos falar a partir dos 2000, é muito imediatista, tá assistindo muito vídeo, né, na internet, tem muita pessoa boa, muita gente boa como vocês, mas também tem muita gente que está querendo se aproveitar de certas situações. E na nossa época, que na verdade nem é tão longe assim, né, porque nós somos jovens, não tinha celular, não tinha internet, não tinha essa facilidade de aprendizado igual, não tinha podcast não, gente. E aí a única opção que a gente tinha era realmente estudar. E eu era o basicão, formar o terceiro ano, fazer faculdade, fazer pós, fazer mestrado, doutorado e etc. Entrar para a vida acadêmica. E esse brother meu, assim, eu sabia muito bem que para quem estiver assistindo esse vídeo agora e tiver em dúvida do que fazer, do que trabalhar, do que estudar, comece pelo que você não quer. Um excelente início. O que você não quer? O que você não quer viver amanhã? Comece pelo que você não quer. Uma curiosidade. A gente também está no início do ano, gravando este vídeo hoje, mas muitas pessoas fazem promessas do ano que está vindo. De fazer algo, mas poucas pessoas fazem renúncia. E o sucesso vai estar alinhado. Sucesso em qualquer área, seja para ser faixa preta de karatê, seja para fazer um podcast, seja para ter sucesso em um negócio, seja para ter sucesso no casamento, seja para comprar um carro, vai ser fazer algo e deixar de fazer algo, ou deixar pessoas para trás. Então a renúncia, ela faz parte. E aí comece pelo que você não quer. E eu não queria ser pobre. Não aconteceu nada na minha vida. Mas assim, eu quero poder comprar uma roupa legal, eu quero poder viajar, eu quero poder comprar uma casa. Porque eu queria as coisas, mas eu não tinha condição. Não tinha acesso. Assim, e a gente, às vezes, é impactado. Eu consegui usar essas frases de... Hoje as pessoas usam muito, falar assim, as crenças... Não, a gente é pobre, a gente é humilde, a gente é simples, você nunca vai conseguir isso, a gente não tem dinheiro para comprar isso. Mas peraí, se a gente não tem, já vou dar um outro insight, vítima não vence. Vai ficar chorando, filho? Se não tem, então tá bom. O que eu tenho que fazer para ter? Mas é a cultura, Rainério, da cultura do vitimismo. O mineiro, ele tem muito isso. O mineiro não, acho que o brasileiro em si, ele tem muito isso, de sempre achar que eu não vou conseguir é porque minha família veio do interior e é isso mesmo, entendeu? E sempre já nasce com a escassez mental. E eu falo que eu brinco também que o dinheiro não aceita desaforo, o dinheiro não aceita ser recusado. No momento que você rejeita qualquer tipo de crescimento, ou financeiro ou pessoal, você nunca vai tê-lo. Então a primeira coisa para você mudar, você tem que escolher mudar. Primeiro ponto que você falou, eu não quero ser pobre. Você falou, as primeiras escolhas é aquilo que você não quer. Você escolheu não ser pobre, trabalhou, lutou e fez acontecer. Entendeu? E Corroche, Rafael, eu quero conhecer como o Rainério chegou até onde ele chegou. Para quem não conhece, ele é fundador. Você foi fundador da Highlock, correto? Fundador da Highlock. E hoje é uma das empresas que, na área de construção, mais bem sucedida da cidade, né?
Você tem outra cidade também? Só tá aqui A gente atende o país inteiro. no país inteiro, né? Deixa E eu só- conta um pouco também, né? Pode falar, Eu vou Thiago. aproveitar porque essa questão que você falou do brasileiro como um todo, o Paulo teve aqui o Tenório, Sim. participou do podcast, e uma das coisas que ele falou que teve um americano que falou assim, por que que o brasileiro é tão humilde, tão coitado? Assim, foi algo, foi quase assim, Usando a palavra mais, sem usar o correta, eufemismo, né? né? Por que que vocês choram tanto? A verdade é essa. Aí, Porque vocês são tão chorões, entendeu? Pode continuar. aí foi algo assim, inclusive linka muito o que você falou, do tipo, cara, ao invés de você pensar no problema, pensa na solução. O que que você pode de fato fazer? Qual o caminho? Porque hoje a gente tem muito conteúdo, tem muito acesso, né? Eu também sou da geração do Orkut, antes do Orkut, antes do MSN, do Internet ICQ, discada. a internet escada, internet só o final de semana. Hoje a gente tem internet na mão o tempo todo aqui, inclusive. E aí, pegando o link, existe um caminho, porque igual você falou, foi passo a passo. Sim. Mas cada passo a passo teve uma renúncia, teve um desequilíbrio. Sim, Que eu vários. sei que você fala bastante nas suas redes, Tá mais né? vinculado à transição do É. karatê para da vida empreendedora. Não, e o que a gente vai conversar aqui agora, se você assistir esse podcast do início ao fim e aplicar o que eu fiz, independente da área que você quiser trabalhar, você vai crescer e prosperar financeiramente. Não tem erro. Não tem erro. Por que que não tem erro? Porque a vida são escolhas. É causa e efeito. Plantou, colhe, irmão. Não tem erro. Não é sorte. A vida que você tem hoje, a vida que você tem hoje, que está assistindo, seja ela boa ou ruim, o mérito é seu. Parabéns. Se você fez escolhas ruins, Cruel. é verdade. Não, o cruel. Fez é escolhas verdade. ruins, às vezes não por sua culpa. Porque você não foi bem orientado, porque você não tinha boas companhias na época, porque você não trabalhava num lugar legal, porque você não tinha uma pessoa para te ajudar. Infelizmente, você fez escolhas ruins e agora você vai pagar o preço disso. Então, tudo bem, não foi culpa sua. Mas a partir deste momento, você tem a chance de, primeira coisa, mudar os seus ciclos de amizade. Eu vou bater na tecla dessas 3 coisas. Você, E a primeira coisa, você tem que mudar o seu ambiente. você é as 5 pessoas que você mais convive, né? É a frase. E você escolhe. E você escolhe. E aí, assim, tá bom. Eu conheço empresários muito bem sucedidos. Muito, de verdade. Os empresários dos maiores do país. Então, mas eu não tenho acesso a eles o tempo inteiro. Mas não necessariamente eu tenho que ter esse acesso a eles o tempo inteiro. Você pode, como eu disse, no seu bairro, na sua cidade, trocar alguns ambientes. Deixar de frequentar alguns ambientes. Todos nós temos uma rotina. E essa rotina ela pode ser excelente ou não. Após o seu trabalho, o que você faz? Independente do trabalho que você tem. Você vai para o bar, tomar uma pinguinha, comer um churrasquinho? Ou você vai, por exemplo, para uma academia? Ou você vai para uma igreja? Ou você vai fazer um curso? Ou vai fazer um treinamento? O que você tem feito? Então, a primeira coisa, troca o ambiente. Se for entrar para uma academia de luta, já tá... Vai achar alguém lá. Com certeza vai. Mas insista. Não desista facilmente. E aí, no meu caso, eu cheguei pro meu pai. Meu primeiro ponto de inflexão, falei, pai, não treino mais. Como assim? Você é campeão de tudo? Atleta patrocinado? Como assim não treina mais? Eu não treino mais. Eu vou empreender. Porque eu fiz vestibular, na minha época era vestibular, para 3 disciplinas. Administração, direito, por causa da grande influência do meu brother, meu irmão, e educação física. Eu passei nas 3. E ainda tive um trote, né, lá na academia, um dia antes da minha festa de formatura, de 3º ano. Esse brother, amigo meu, eles me pegaram, tem umas fotos muito legais, me pegaram, raparam minha cabeça, eu tinha feito luzes. Raparam minha cabeça, as crianças cortaram meu cabelo lá, tem eu deitado. Aquele tanto de faixa preta montado em mim, literalmente, e as criancinhas cortando meu cabelo e tudo. Foi legal. E eu lembro que depois disso eu chorava. E eu falava, não vou na minha festa, você tinha que fazer isso um dia antes da minha festa. E ele falou a seguinte frase.
Sabe por que aconteceu isso? Porque a gente rapou sua cabeça, porque teve esse trote. Você tem amigo, você é querido. Quem não tem amigo não passa por isso, não. Eu nunca mais esqueci. E aí, a gente tem história pra contar hoje, né? E aí, falou, mas peraí. Passei nos 3. E agora? Mais um ponto de inflexão. Porque ou eu ia fazer educação física e ia continuar no esporte. Ia fazer direito para estudar para concurso. Para seguir os passos do meu melhor amigo. Ou algo totalmente novo. Empreender. E eu comecei no fundo de casa, com meu avô, alugando escoras de eucalipto, tábua, barrote, andaime de ferro, escora metálica. E comecei a fazer faculdade em 2006. Fui levando a teoria para a prática. Registrei a empresa, crescemos, prosperamos. Fui sócio de família, tive sociedade. Depois a gente pode fazer um podcast só de sociedade. Separamos a sociedade e fui seguir minha carreira solo. Então, primeira coisa, escolha seus ambientes. Segundo, estude. Eu falei que se você seguir tudo que eu vou dizer aqui, vai dar certo. Tem erro. Alguém que... Eu fiquei 10 anos da minha vida dedicando ao trabalho e ao estudo. Fiz administração, fiz pós-graduação em gestão estratégica de negócio, fiz mestrado em administração. E fiquei 10 anos focado ao trabalho. Tem jeito de dar errado? Difícil. Tem jeito, mas é difícil. Mas focado, determinado, não se distraia. Fica 10 anos sem se distrair. Por quê? Estatisticamente, 80% das empresas vão fechar antes de completar 10 anos. E eu hoje, a gente vai falar mais pro final do podcast, eu dou treinamento para empresário. Como ser um empresário faixa preta. Tá? E às vezes as pessoas querem passar o carro na frente dos bois. Começa a ter um pequeno sucesso e já quer usufruir. Mas fica 10 anos. Passe por mais de 2 governos. Se coloque à prova. Fica 10 anos se dedicando ao trabalho e ao estudo sem se distrair. A tendência sempre é que dê certo. E esse ponto é importante que você abriu agora, Rainério. Que eu vejo muitas pessoas que se esforçam também, que tentam, estão 10 anos e por algum motivo, por algum erro no processo, elas não conseguem chegar lá. E a gente também observa que, eu sempre brinco, que é 95% de disciplina e os 5% está na incerteza do mercado, daquilo que vai ser seu e que não vai ser seu. Mas, igual você falou, no momento que a gente utiliza de todos os estudos, vamos dizer a palavra estudo, toda a força e disciplina para chegar até lá, igual a frase do Ayrton Senna, de alguma maneira você chega lá. Sim. Entendeu? Eu tenho até essa frase tatuada nas costas, é a única tatuagem que eu tenho. Ele fala muito sobre isso. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, da mais alta ou mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Sim. E essa de alguma maneira você chega lá? São os percalços, são os obstáculos do dia a dia, são as montanhas, os cacos de vidros que você passa, entendeu? E nós observamos que quando a gente liga os pontos, igual o Steve Jobs fala muito, você nunca liga os pontos antes, você liga os pontos depois. Quando a gente liga os pontos depois, a gente sempre vai ver somente a ponta do iceberg, né? Que é a história bonitinha, até mesmo quando a gente conta das coisas ruins, elas ficam um pouco escondidas. E nós sabemos, né, Thiago, que nada é simples, entendeu? Como você falou, você teve seus pais, você teve uma sociedade com familiar, que eu sei que não funciona, é uma coisa bem difícil, e você teve que se reerguer de novo, começar um projeto todo do zero, imagino eu, entendeu? E fez novamente. E tá aquela questão, se você conseguiu fazer uma vez, você faz de novo, pela disciplina. Entendeu? Mas nesses pontos sempre vão existir percalços, entendeu? E detalhes. E eu penso que a maioria das pessoas desistem nesses pontos. Porque todo mundo acha, vê um Rainério da vida, vê outros empreendedores que estão no YouTube aí mostrando sucesso, e parece ser muito fácil quando você conta, entendeu? Mas quando você sente na pele, né? Você percebe que não é tão simples assim.
Então, você quer falar alguma coisa, Não, Thiago? tem dois pontos que eu acho que é importante de comentar. Um deles é a resistência à dor. Eu acho que as pessoas, eu não sei se isso é geracional, mas existe uma dificuldade de resistir à dor. Porque quando você tenta alguma coisa, não é certeza que você vai conseguir fazer 100%. Existe um aprendizado e muitas vezes as pessoas tentam uma vez, não, deu errado, tchau. E tem também muito por conta, hoje, né, principalmente digitalmente, que parece tudo perfeito. Tipo assim, ninguém tem história, tem muita história. E aí eu falo da experiência que eu vivi. Eu vivi em São Paulo e vivi em Floripa porque eu achei que era lá que eu ia ter o sucesso que eu queria. Aí eu fui aprender que existe muita mentira, muito influenciador que faz o seguinte: ele dobra a aposta, ele compra a solução, demonstra para todo mundo que a solução é perfeita, e aí dali ele ganha, porque aí ele vende. Eu sei que você não faz isso, Não. você realmente é real. Mas assim, eu sei de muita gente que compra o acesso, endividando, e dali ele ganha o dinheiro. Então eu vejo que hoje são dois pontos, até para que você possa falar, porque eu sei que a vivência sua é real, Rainério. Muitas pessoas elas acabam se perdendo, vendo nas redes sociais pessoas tendo muito sucesso, e às vezes o sucesso não é tão verdadeiro quanto se Você acha. quer ver um exemplo agora? Quantos anos tem a Highlock? Eu trabalho, eu empreendo este ano, completam 20 anos. 20 anos, tá vendo? Pois é, E tem gente, exatamente. e tem pessoas, né, Rainer, que você já sabe disso, que compram um curso hoje de PLR, qualquer outro curso, e, gente, Já quer ficar milionário amanhã, né? eu gosto muito da frase do Ike Batista. O Ike Batista, um exemplo do Ike Batista. O Excel aceita tudo, uma câmera aqui, ó, que a gente está conversando, aceita tudo, aceita tudo. Mas na hora de que eu sempre brinco que todo mundo na internet, ela te ensina a como ganhar dinheiro e é dessa maneira que ela ganha dinheiro de você. Mas se for botar essa pessoa para fazer na prática, ela não passa do primeiro caco de A vidro. segunda página. Não, Não da passa. primeira faixa. Primeira faixa. Da primeira Então, faixa. e o entrevistado hoje é o Rainer. Acho que nós já estamos falando muito, Thiago. Vamos deixar você falar, cara. Me fala um pouco sobre isso também. Não, mas aqui é uma troca de experiência. Uma troca de experiência. Vocês têm experiência na área de vocês e é rico isso. Né? Que não é um monólogo, né? É um bate-papo. Isso aí. Né? E esse também é um dos motivos de eu topar, porque eu gosto de vocês, acredito em vocês, são uns caras bacanas que vão crescer e prosperar muito. Mas por que eu dou muito exemplo do karatê? Aqui nos bastidores, Thiago até comentou assim, pô, eu acho que ser faixa preta de karatê deve ser mais difícil do que ganhar dinheiro. Cara, realmente não é fácil. E ainda tem um grande exercício de humildade que eu quero dividir com vocês também, que tem 1 ano que eu faço jiu-jitsu. Comecei a fazer jiu-jitsu. No karatê, vamos dizer, no karatê eu sou rei. E lá no jiu-jitsu, no karatê meu kimono é branco e minha faixa é preta. No Gil, meu kimono é preto e minha faixa é branca. Eu tô começando tudo de novo. Pra que, Rainer? Pra que isso? Talvez alguém que tá assistindo, e até vocês nos perguntam, pra quê? Eu tenho um filho de 5 anos. Mas vamos responder. Primeiro, pra quê? Pra mim. Gente, emendando um assunto no outro. Primeiro, Deus. Depois você. Depois família. Depois trabalho. Deus. Tem o nosso Pai. Acredito que vocês acreditem no ser, no Criador nosso. A gente nem estaria aqui hoje. Eu tenho 2 filhos de tratamento. São filhos de fertilização in vitro que a gente fez. Que às vezes a gente olhando assim, pô, Rainer, né? Ele é bem sucedido, ele é faixa preta, ele tem uma família linda, ele, né, tem um casal de filhos, ele tem um carro legal, tem uma moto bacana, uma empresa não sei o quê, dá treinamento. Já dei um outro braço. Foram 8 anos, 7 tratamentos para ter 2 filhos. Para ter aquele casalzinho lindo que eu deixei em casa agora para poder vir para cá, um tratamento. Você acha que foi fácil? Foi fácil. Muitas pessoas desistem do sonho de ser pai, de ser mãe nessa caminhada.
E aí, eu tô ligando isso na questão da família, porque tem tudo a ver. Porque a nossa vida, o nosso sucesso empresarial tem a ver com vencer a dor, vencedor. Tatuagem tem a ver com isso. Vencedor, isso mesmo. Ah, legal, né? Você tem coragem de fazer? Você tem coragem de passar por esse processo aqui? Você acha que isso aqui não doeu, não? Nossa, você tá doido. O problema é os 2 dias depois, né? O corpo fica todo Mas e aí? infeccionado, é difícil. Isso, eu me coloco à prova, muitas vezes. Então, por que que eu comecei a fazer Gil? Primeiro por mim. Segundo, meu filho. Até pouco tempo, meu filho achava que eu voava, irmão. Ué, É mesmo? é claro, é super-homem, super-herói. Papai é um homem de ferro, irmão. Ele achava que eu era um homem de ferro. Legal. Assim, não adianta discurso vago da internet, não adianta discurso na sua casa. Seu filho vai seguir seus passos, irmão. A frase legal, seus funcionários. Não adianta ter o papinho lero-lero. Ah, às vezes tem uma frase legal que fala assim: filho, cuidado por onde andas. Aí o filho responde: cuidado do senhor, papai. Cuidado do senhor por onde andas, porque eu sigo seus passos. E aí eu comecei a fazer. Por mim, pela humildade, por conhecer uma arte nova, para ser um atleta de luta mais completo. E depois, levar meu filho. Meu filho treina os dois agora. O que é a minha função? Eu vou fazer de tudo, claro que vai depender das escolhas dele, para ele ser melhor do que eu. Sim. Eu fui faixa preta de karatê. Tomara que ele vai ser. De karatê e de Gil. Tem aquela frase, Rainério, do Marco Aurélio, que fala o seguinte: pare de se perguntar o que um homem bom tem que ser, tem que fazer para ser. Apenas seja um. Entendeu? Então a melhor forma de liderar é pelo exemplo. Eu vejo muito isso. Eu vejo que você passa muito isso. E a forma de liderar, ela está muito ligada à forma que você vê as coisas. Ponto. E como as pessoas vão te ver também. E passando agora para o mundo digital, uma pergunta que eu sempre faço para todos os influencers, treinadores. Eu não acho que você seja um coach, não vejo você como coach, eu vejo você como um palestrante, porque você vai passar mais uma assessoria do que uma consultoria. Por quê? Porque você passou na pele isso. E o que eu vejo muito, e eu falo por mim, é que você vai procurar cursos e conteúdos na internet e eu não consigo gerar um feeling, um sentimento de pertencimento com aquele conteúdo que me passou. Por exemplo, eu vejo formado em marketing, especialista pelo marketing, estudei pelo Google em São Paulo, formado pelo Dassery. Então, eu sei muito, por exemplo, de tráfego pago, a questão de estratégia de marketing. Eu busco conteúdos na internet para ver como é que está a situação. Sendo um pouco arrogante da minha parte, eu quero ver como é que está o mercado lá fora, entendeu? Eu vejo que está muito saturado. Eu percebo também que você é uma pessoa que quer buscar mudar um pouco essa sensação do mercado digital. E eu vejo um desafio muito grande. O que você pensa em fazer? Qual que é a sua estratégia em cima disso para quebrar esse paradigma que eu pessoalmente tenho em cima dos conteúdos que, por muitas vezes, você pega, vê e no final você se decepciona, que é mais do mesmo, e são pessoas que se pegasse aquilo e colocasse na prática, não conseguiria passar da primeira página, né, Thiago? O que você tem a nos falar sobre isso, cara? Eu entrego a verdade. Se você fizer uma entrevista comigo e falar assim: Rainer, por que eu devo fazer um treinamento com você? Eu não vou conseguir eliminar a sua dor. Você vai ter que passar por isso. Mas eu vou conseguir fazer com que esse fardo seja mais leve. Porque eu já passei por isso. Você acha que com 20 anos, empreendendo, eu já não passei por praticamente tudo que qualquer empresário pode passar? Eu passei por muita coisa. E aí, eu chego para você e falo: Rafael, sua vida vai ficar mais fácil comigo. Porque o inteligente, ele aprende com os próprios erros. O sábio aprende com o erro do outro. Eu empreendo há 20 anos, fiz administração, pós-mestrado, tive empresa com sociedade, comecei tudo de novo. Vai ser difícil você falar uma situação que eu não passei por ela. Seja a traição de funcionário, seja alguma crise, N governos que eu já passei por eles.
E eu vou te entregar a verdade. Eu vou te falar o que você tem que fazer e o que você não deve fazer. Aí eu vou encurtar seu caminho. E por isso que eu criei como ser um empresário faixa preta. E as áreas que eu falo é mentalidade, vendas, gestão de pessoas, finanças e marketing. Você comentou, não é só trabalhar duro. Concordo com você, não é só trabalhar duro. Por quê? Arroz e feijão, teoricamente, não é tudo igual. Mas não tem um restaurante que a comida é especial? Não tem. Não tem vários restaurantes e alguns prosperam muito e outros não? Por quê? Por que alguns empresários prosperam e outros não? Às vezes do mesmo segmento, às vezes com o mesmo tempo. Por quê? Tem um tempero. E esse tempero eu vou te contar. Tem algum segredo? Não, não é segredo. Um deles eu já vou soltar agora. Fazer o básico bem feito. Imagina que eu sou um chefe de cozinha. E você quer trabalhar comigo, você é um cozinheiro também. Você acha que eu te pediria para fazer um risoto bem elaborado? Ou te pediria para fazer uma lagosta, um prato super exótico? Eu, como um chefe, pediria para você fazer um prato de arroz com feijão. Faz o básico bem feito. E se você fizer o básico bem feito, você já estará na frente da maioria. Mas como assim? O que é fazer um básico bem feito? Você tem o básico bem feito de cada área. Em vendas, atendimento, sempre será um diferencial. Parece algo tão bobo, tão banal, que era obrigação de fazer, mas não é todo mundo que faz. Atendimento foi e será diferencial em vendas. E do que toda empresa precisa? Vender. Em finanças, o que é um básico bem feito de finanças? Não ter confusão patrimonial. Tem CPF, CNPJ. Primeiro empresa rica. Depois empresário rico. Não inverta a ordem. Ser, fazer e ter. Primeiro você tem que ser. Depois você faz. Depois você tem. E não mistura. O dinheiro da empresa, o faturamento da empresa, ele é da empresa. Por isso chama pessoa jurídica. Não misture isso. Não queira. Tem 3 coisas que quebram a empresa. Um abraço para Cássio Frederico, meu professor na faculdade em 2006. O cara que é orgulhoso e vaidoso. O cara é orgulhoso e vaidoso. Segundo, gasta mais do que ganha. Terceiro, atenção aos detalhes. Detalhe é tão importante que não deveria nem se chamar detalhe. Já dei outro básico bem feito de finanças. De marketing. O que é um básico bem feito de marketing? A clínica falar que não comunica, se trumbica. Não é isso? Comunique. Ovo da galinha, ovo da pata e ovo do avestruz. Vocês já sabem, mas às vezes a galera da internet não sabe. Ovo de avestruz é que tamanho? Muito grande. Bitelo, né? Bitelo. Grande. Nutritivo. Vende. Tem mercado? Não. Da pata vende? Não. E a galinha, como é que ela bota? Gritando. Eu não sou o maior empresário do segmento de locação de equipamentos, mas eu sou o mais conhecido do país. Com certeza. Eu sou mais conhecido. Por quê? Eu me comunico mais. Quer vender mais? Comunique-se mais. Você cacareja mais. Eu ouvi muito... Você cacareja mais. Eu sempre brinco com os meninos, eu uso essa frase também da galinha e do pato. Do urso polar também, né? Eu amo... o urso polar é isso aí, é a época que eu estava solteiro, eu não posso mais brincar com isso, não. E isso é uma estratégia, Thiago. Essa estratégia você deixa de lado. Mas é o quebra-gelo. Eu falo que toda venda, primeiramente, você tem que ler o seu cliente. Tem um livro que fala que o corpo que fala, que é muito interessante, um livro muito simples de ser lido. É antigo, viu? Bem antigo. Muito antigo. Mas ele é interessantíssimo, porque ele ensina o básico de comunicação corporal. Você mente, o seu corpo não. E a forma que você reage vai dizer a forma que você está pensando, a forma que você está, se você está nervoso, se você está aliviado, se você está tranquilo. A famosa frase é confiança tem cheiro. Tem um neurocientista que é o Paulo Zak, que tem inclusive um TED que fala que a confiança tem cheiro. Ou seja, a ocitocina, né, que é o neurotransmissor, está associado à confiança. Então, quando você vai chegar e conversar com alguém, você sabe que vai fechar, que não vai fechar,
pela questão dessa conexão. Não é, mas isso é interessante, por exemplo, quando a gente vai ler sobre esse livro, eu peguei muitas estratégias legais mesmo sobre vendas. Imagina que você vai vai sentar na mesa, igual eu estou sentado com o Rainério aqui. Imagina que o Rainério tem uma peruquinha, uma mulher linda, mas ele chega e coloca a bolsa no colo. Essa bolsa no colo mostra que ela ainda está na defensiva. Você não tem, ou o braço cruzado. O braço Isso. Imagina eu falando assim pra vocês. Nossa. Aí você clássico, vê que ele está clássico. totalmente na defensiva. Você não tem que vender nada para ele. Você primeiramente tem que quebrar o gelo. E voltando à piadinha lá do urso polar. Conta. Nossa, essa é muito boa. Conta. Essa vai dar um Nas ótimo minhas épocas de cara. solteiro, Anota. Vamos fazer uma nas minhas imagem épocas de solteiro, eu sempre fui muito extrovertido, sempre fui muito brincalhão. uma imagem do Casé. Aí eu falava com os meninos, pessoal, eu vou conseguir sentar naquela mesa com as meninas e vocês vão depois vir atrás de mim. Aí eu chegava nas meninas, tinha que ser um grupo de mulheres. Porque não pode ser somente uma, tem que ser um grupo e elas têm que ser amigas e tem que estar num ambiente que elas estejam confortáveis. Você chega e fala assim, moças, boa noite, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quanto pesam os polar? E elas, pô, que pergunta é essa? Não sei o que, não sei o que. Elas falam, não sei, não sei. Aí eu falo com elas, o bastante para quebrar o gelo. Prazer, meu nome é Rafael Ramos. Aí, cara, é horrível, mas ela é tão horrível que ela é boa, entendeu? E na mesa, normalmente, 3 vão gostar muito e 2 vão assim, nossa, que horrível, entendeu? Mas a questão não é a piada, mas é a coragem de fazê-la. E pode falar. Vocês falaram da confiança. Vamos dividir com a galera que está assistindo o seguinte. Também nos bastidores, Thiago falou para mim assim, mandei lá o roteiro. Falei, nem vi. E aqui, responde para mim. Vocês estão seguindo o roteiro? Duvido. Não, a gente jogou, na verdade, assim, tudo depende do convidado. Tudo depende do convidado. Sim, gente, essa questão da confiança, Rafael, é o seguinte. Nós vamos falar de empreendedorismo, de vendas, de gestão de pessoas, de finanças, de marketing. Qualquer coisa, irmão, tô pronto. Por que, em relação... Tem 20 anos que eu faço isso. Mas se for para falar sobre qualquer assunto agora, para quantas pessoas você quiser, pronto, pode perguntar. E o que isso tem a ver com esporte? Por que a gente treina muito? Porque o treino te dá confiança. Chega um momento, a gente fala no karatê que você começa a treinar depois que você é faixa preta. Porque aí você já aprendeu as técnicas. Aí, a partir deste momento, você começa a treinar. E, detalhe, eu fui campeão brasileiro em 2019. Eu fiz a medalha aqui, tá aqui registrada, a Highlockzinha. Turma, eu só fui ser campeão brasileiro quando eu comecei a treinar 2 vezes por dia. Tinha treino físico, treino técnico, treino tático, treino de preparação física, treino de luta, treino de estratégia. E o que isso gera em você? Confiança. De chegar para lutar, olhar para a cara de todos os seus adversários e pensar assim, ninguém aqui treinou mais que eu. Eu estou confiante. Por isso que é importante nos negócios, estudar, se preparar. Quem já passou por isso? Quem já fez isso? Sim. Você acha que o meu técnico, os técnicos, na época que eu fui atleta profissional, eles eram experientes ou não? Eles só leram como é que é ser campeão? Ou você acha que eu treinava com campeões, com ex-campeões? E você que está assistindo? Está procurando quem para te ajudar? Quem já construiu? Ou quem só leu e falou? Por isso que eu disse, estou pronto, estou confiante.
Pode perguntar o que você quiser. De qualquer área. Esse é o ponto E eu vou te falar a verdade. Esse é o ponto da pergunta que eu fiz para você sobre as questões dos conteúdos que a gente pega hoje na internet, é que é perceptível, igual o Thiago falou, o medo tem cheiro, a confiança tem cheiro. Você entende, você que já passou por isso, você tem um feeling. Tem um feeling aquele sentimento de falar assim, opa, peraí, esse aqui não tá legal, entendeu? Opa, esse aqui não foi bem assim. Porque a teoria aceita tudo. O Excel aceita tudo, a planilha aceita tudo, mas na prática. Vamos botar na prática direitinho? É assim que funcionam as coisas mesmo? E esse é o ponto que é interessante. E você falou uma coisa muito interessante do bate-papo. O Thiago é uma pessoa que me cobra o tempo todo para seguir a pauta. E eu não consigo seguir a pauta. Eu gosto de uma coisa solta. É por isso que quando você chegou aqui, eu estava aqui sério, porque eu abri a pauta somente agora, e que está aberta no telefone, entendeu? Eu falo assim, Thiago. E eu te perguntei, o que você está fazendo? Eu tô lendo o roteiro. Você mas a questão que é o seguinte, aí eu vou trazer um outro lado, que a questão da pauta é só um caminho, um mapa. É lógico que entre o mapa, e é uma frase que eu gosto muito, entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. Você não vai ficar com o mapa, você vai ficar com o terreno, você vai entender. O que eu faço é só um padrão, que nem tem na empresa. Não dá para você fazer um processo dentro da empresa se não tiver pelo menos um passo a passo. Então, o que eu faço é um roteiro para a gente ter uma base, que o Rafael gosta de dar uma zoada com relação ao roteiro, mas eu sempre faço, mesmo que a gente não use. Porque é muito melhor a gente ter uma ferramenta disponível, que a gente vai ter mais... aparato para poder aproveitar o convidado e fazer perguntas, mas com certeza tem situações que a gente joga o roteiro, não preciso do roteiro aqui. Isso é igual luta. Eu prefiro saber e não precisar do que precisar e não saber. Essa frase é maravilhosa. Por exemplo, mas assim, sobre a gente, já que o negócio tá um bate-papo mesmo leve e descontraído, perguntem vocês. Quais são as dúvidas de vocês? Perguntem vocês. Eu tenho uma dúvida. Assim, porque com certeza isso vai ajudar alguém. Claro, a minha dúvida sempre é esse ponto de inflexão que você chegou. Exemplo, como você falou, você começou, cara, com eucalipto, né? Como você falou, com aquelas madeiras, e foi evoluindo. Tem vários equipamentos hoje. Penso que equipamentos de centenas de milhares de reais, em que você aluga ele. Tem a questão da depreciação do equipamento, do aluguel, da confiança da utilização. E tudo isso foi um processo que você teve que passar e errar para você chegar onde você está hoje. Sim. E qual foi o ponto que você observou, Rainério, que você teve esse estalo e falou, opa, eu tenho que deixar de ser amador profissionalmente e ser profissional? Muito bom. Parabéns pela sua pergunta. Obrigado, cara. Parabéns. Vamos lá. Vamos vamos associar o esporte. Quem ganha dinheiro? O jogador amador ou profissional de futebol? Quem ganha? Profissional. Eu tenho certeza que você conhece um excelente jogador de várzea, de campinho, que é melhor do que muito perna de pau que a gente assiste na televisão. Sim ou não? Claro. Aí quem ganha dinheiro? O amador ou o profissional? Gente, eu fiz um vídeo recente para o meu grupo. Eu tenho um acompanhamento. Então, empresários faixas pretas. E eu acompanho esses empresários por 6 meses. Eu fiz um vídeo essa semana. Dono versus empresário. Você pode, e é muito louvável, começar sendo dono. Você não pode morrer como dono. O que é a ordem? Primeiro você é dono. Depois você é empreendedor, que é mais bonitinho. Depois você é empresário. Depois você é investidor. Sim. E aí, o que é o dono? Dono é aquele que, falar de forma assim, bem clara. Gente, eu também gosto de uma linguagem muito leve e muito tranquila. Eu já tive uma palestra. Então, eu e um brother meu e tudo. E assim, eu estudei inglês. E o camarada estava do meu lado e estava comigo assim. De 10 palavras que esse cara fala, 8 é inglês. Eu falei assim, brother, tá tentando enrolar a gente, irmão. Tá tentando enrolar a gente. Só que a minha não enrola, não. E você tá achando bonito que ele tá falando? Tô. Conhece, né? Falei, não sabe nada. Não tem papinho lero-lero, não. Irmão, o que é dono? E é muito louvável começar pequeno. Porque
Porque quando você começa pequeno, você faz um pouco de tudo. E eu comecei assim. É plaquinha do Volto Já, tira pedido, carrega, leva os materiais, volta, andava sujo, dirigia carro velho, sem carteira. Tinha uma F1000 que ela não tinha folga no volante, não, irmão. Tinha férias. Tinha ainda 3 voltas para começar a virar. E eu comecei a namorar jovem, eu andava sujo. Hoje minha esposa falou assim, me busca aqui no meu trabalho. Eu tinha vergonha, porque eu tava sujo. E ela toda bonitinha, linda, maravilhosa. Ela, não tem problema. Minha esposa fez frete comigo, irmão. Não, aí valoriza. Aí tem que pô. casar Aí mesmo. tem que casar Frete mesmo. comigo. Quando ela estava de férias no trabalho dela, ela fazia frete comigo. Entregar os negócios comigo. Não, aí valoriza, né, bicho? E beijo, Bo, te amo. 11 de março, dia de aniversário de casamento. Tem 17 anos juntos. Então, o que eu falo para vocês, para os meus amigos, falo na internet, são coisas que eu faço, acredito. Eu falei 3 coisas que é uma empresa. Tudo corrobora com o que eu faço. Então, dono, vamos no papo. Quem é o dono? Apaga incêndio, motorista não vem, faz o frete. Vendedor não vem, atende. A menina do financeiro não vem, faz nota e boleto. Eu fiz isso tudo, eu fazia nota e boleto no fim de semana. É o olho do Eu fazia dono, né? tudo. Só que isso tem que ter um limite. Por que às vezes você conversa com empresários, donos, cansados? E tem até marca na barriga dele, de tanto ficar com a barriga apoiada no balcão. Tem 30 anos fazendo aquilo que eu falei para vocês, tem 20 anos que eu empreendo. Tem gente com 10 exausto, porque não saiu, não trocou de faixa. Tá dono. E aí, como a gente disse, quem ganha dinheiro é profissional, irmão. E você tem que ser profissional do seu negócio. Você tem que trocar de nível. E aí vem os outros detalhes. Gestão de pessoas. O que um líder? Me perguntam muito isso. O que um líder bom é para você? O que ele faz? Basicamente 2 pessoas. 2 coisas. Inspirar e servir. Se você que é funcionário, está assistindo esse vídeo, está trabalhando em uma empresa e tem 6 meses que nada acontece nessa empresa, não troca uma cadeira, não pinta uma parede, não compra uma máquina nova, não faz absolutamente nada, pula fora, porque o dono está cansado, o dono está desmotivado, o dono está acomodado. O líder ele tem que primeiro inspirar. Eu falo, eu tenho que estar correndo, minha equipe caminha. Se eu parar de correr e começar a caminhar, minha equipe para. Se eu parar, eles sentam. Se eu sentar, eles deitam. O líder tem que inspirar. E segundo, ele tem que servir. Primeiro, empresa rica. Depois, empresário rico. Eu fiz uma reforma na nossa empresa, como linda, maravilhosa. Convido vocês a ir lá tomar um café comigo. A última coisa que eu estou mexendo lá na minha empresa é a minha sala. Primeiro a gente fez um refeitório muito bacana, depois a gente fez um banheiro legal, só o vestiário do Atlético tem, banheiro de profissional, depois a gente fez um escritório super bacana, super moderno. Não sei se esse refeitório é tão top assim não, que é do Atlético, então... É top. E, por último, é a minha sala. E aí, às vezes eu sou criticado por alguns empresários que falam comigo assim, Rainer, não conta isso não fala isso não. Galera, tem que inspirar e tem que servir, tem que entregar. Quanto mais pessoas você ajudar, mais você será recompensado e ajudado. E aí na empresa é a mesma coisa. Às vezes, aí o cara fica dono a vida toda, fazendo aquilo, não entrega, não ensina. Fala, Rafael, vamos lá, cara, eu vou te treinar. E até aproveitando, gente, eu tenho vaga disponível. Gente, o que eu procuro? Procuro um vendedor. Vendedor foda. Esse aí Faz é o difícil. pitch. Não, mas Esse aí é não. habilidade hoje, a Mas galera vamos tá lá. muito ruim de habilidade de venda. Mas aí vamos lá. Eu também sou muito perguntado, Thiago, do seguinte: o cara chega pra mim e fala assim: eu quero um vendedor. Eu falo, eu quero um mecânico. Irmão, Desenvolve. isso não é ir na padaria e falar, me dá 3 mecânicos, 2 vendedores, um gerente, 2 secretárias. Não é assim. Eu tô falando que eu quero uma pessoa que seja vendedora. Que pode ser. Já vou falar o que eu espero dessa pessoa. Coordenador de vendas. Brincadeira? Vai ganhar muito. Mas é o que você precisa? Eu te transformo. Vem faixa branca, filho. Você vai ficar faixa preta. Vem branca.
Mas o que você precisa? Algumas coisas, alguns detalhes. A primeira, ambição. Para trabalhar comigo nessa área tem que ser primeiro ambicioso. Tem que querer ganhar dinheiro, filho. Você vai ser coordenador de vendas. Só um adendo pra galera que tá assistindo. Não tem problema, gente, ser ambicioso. Ambição não é uma coisa ruim. Isso aí colocaram na cabeça de vocês que ser ambicioso é algo ruim. Ter dinheiro é algo bom, algo Que importante. tem diferença da ambição e da ganância. Sim, Mas, gente, exatamente. mas aqui rapidinho, eu só queria abrir pauta, que você falou da sua esposa, dia 11 de março, agora Sim. nós estamos também no mês da mulher. De interação das mulheres. Ontem hoje é foi Dia nove. Internacional das Mulheres. Extraordinárias. Nós só temos que agradecê-las por tudo, porque Primeira casa. ela é a nossa primeira casa, né, Tiago? Sem elas a gente não estaria nem aqui. Isso aí. Esperamos ter muitas convidadas mulheres aqui, nós já teremos algumas já em pauta já, marcadas. E nós falamos que a mulher deixa o clima mais bonito, entendeu? Aqui só tem cueca aqui, entendeu? O clima fica até aquele clima mais... Horrível, né? E elas dar vida, entendeu? Traz flores. A minha mesmo, Rafael, vou ter que levar uma coisa, tem que trazer planta Trouxe pra cá. flor, trouxe planta tudo. pra cá, porque não tinha. Você vê que as plantas aqui são fake, né? Aí as primeiras do escritório foram reais, porque Tem que a trazer patroa e do tal. Rafael trouxe. A mulher traz a delicadeza, a força. São mulheres que hoje têm que ser muito mais guerreiras. Nunca deixaram de ser, mas hoje têm que ser muito mais guerreiras porque passam por situações. Eu não digo que existe uma desigualdade, mas eu acho que existe sim uma visão desigual. Então, parabéns a todas as mulheres. Que Deus abençoe vocês sempre, entendeu? E por favor, não se tornem homens, continuem sendo mulheres. Não digo isso sexualmente, eu digo isso em questão de ser feminina, ser uma mulher poderosa e que demonstra tudo aquilo que vocês são, porque é isso que a gente ama em vocês. Sim, cada um tem seu papel, né? Claro, claro. Eu tenho minha pergunta, mas vou esperar o Rainer. Mas não, deixa, fechar continua. outra Deixa eu questão fechar sua. a pergunta. Assim, ó, eu tenho uma vaga aberta na minha empresa hoje. Coordenador de vendas. Você não precisa vir pronto, não. Precisa ser ambicioso. Segunda coisa, comunicar bem. É isso. Comunicar, porque você vai ser vendedor. E terceira coisa, ser humilde. Gente, eu estudo até hoje. Eu tenho treinamentos, eu tenho mentores até hoje. A gente não é nada, a gente está alguma coisa. Sim. Com certeza. Você não é gordo, você não é magro, você não é rico, você não é pobre. A gente sempre está alguma coisa. Hoje eu estou em um patamar. Ok. Mas para onde eu quero chegar, eu preciso de ajuda. E eu tenho vários treinamentos marcados para esse ano que eu vou ministrar e vou participar, vou sentar para aprender. Eu tenho vários mentores. E aí, o que a gente deve é escolher bem quem são essas pessoas que vão nos ajudar. Como que eu escolho? Eu me identifico com essa pessoa? Como é que ela é? Eu me identifico com ela, com essa pessoa? Qual que é a trajetória dela? Ela trabalha com o quê? Né? Eu acredito nela. O que ela construiu? Eu tenho os meus mentores. Minha pergunta, inclusive, está associada com isso. Manda. E a minha pergunta é o seguinte, até trazendo esse parâmetro, essa associação com o Karatê. Qual foi a lição mais difícil para você, aquela que você mais apanhou, aquela faixa que foi mais difícil de receber dentro do ambiente seu empresarial? O que você teve que realmente lutar, apanhar bastante para receber, sem ser a próxima, né? Porque a gente sempre acha que vai ter uma próxima pior, sempre tem uma próxima, um regime pior. Então, me fala para você qual foi a faixa mais difícil de receber desse mundo empresarial. Eu vou falar, eu achei que era do Karatê, porque quando você tava falando, eu tava lembrando só do Karatê. Ah, não, do Karatê. A minha faixa, cara, eu era faixa roxa, indo para marrom. Eu lembro como se fosse hoje o meu exame de faixa. Tava o Magno, faixa preta, Juninho, faixa preta, Juarez, faixa preta, Carlão, faixa preta. 4. E eu, roxa, para ir para marrom. O que eles fizeram comigo? Você não acredita. Eu, menino, 13 anos, 12, 13 anos. Por que eu me desenvolvi muito no esporte? Porque eu treinava com adulto.
que eu quero dizer em relação a isso, em relação ao empresariado? Por que você se desenvolve ou não, se destaca ou não em relação às empresas? Porque você convive e é treinado por pessoas que já passaram por isso, que são melhores que você. Eu sempre treinei com faixa preta e com adulto no karatê. Por isso que eu curei meu couro. Por isso que eu fiz exame com 15 anos Sim. com adultos e o presidente da federação falou assim, pode mandar ele. Ué. Ele pode vir. Eu era atleta. E eu ganhava. Eu fiquei anos sem perder. Por quê? Porque eu treinava com adulto, eu era forjado. O livro da arte da guerra tá ali. Né? Sou nutriente para não sangrar nas batalhas. E o empresariado? Você é empresário, já é dono e quer trocar de faixa para ir para empresário, tem que ser profissional. Tem que conviver com outras pessoas diferentes, buscar quem já passou por isso. Aí você perguntou, o que foi muito difícil para mim? No início foi muito difícil. Assim, hoje vocês veem algumas tatuagens e etc. Mas antes, o início foi muito complicado, porque o jovem, começando a estudar, começando a trabalhar, trabalhando no fundo de casa, sujo, sendo dono, tirando pedido, entregando material, voltando. A gente tem que se provar o tempo inteiro. Então eu tentava andar o mais arrumado possível. Eu era muito sério, assim, careta. A primeira tatuagem que eu fiz foi o pé do meu filho. Que meu filho tem 5 anos, vai fazer 6 anos. Então, hoje, o meu corpo que está desenhado tem coisas que eu me representam, que eu gosto, que eu acredito. É recente. Então, o início foi muito difícil. Sim. Porque você tem que se provar o tempo inteiro que você é sério, que você é competente, que você vai entregar um bom trabalho. Porque você, no início, você é simplesmente uma promessa. Acho uma das frases piores para se ouvir assim, isso é uma promessa. Pô, é a pior coisa que tem. Eu não acho que seja ruim, não, Thiago. Eu penso que Mas você ela é tem uma verdade. É uma verdade. Eu acho que às vezes nós Não, temos... pior que é ruim, né? Eu falo que o maior mal é que é a verdade. que eu digo, não o brasileiro em si, mas o ser humano em si, ele prefere sempre ouvir a caixinha da ilusão. Sim. Entendeu? É por isso que canais de mídia, de entretenimento, o que mais saem, entendeu? Porque você quer viver o sonho, mas você não quer passar pela realidade, entendeu? Então tá todo mundo hoje as pessoas preferem estar no joguinho na internet, que constrói a sua casa, entendeu? De maneira facilitada e sentado na mesa, ou na mesa do computador, onde que o pai e a mãe pagam a internet, a água, a luz, a comida. Então fica muito fácil. Gente, eu quero dividir uma coisa com vocês. Já me viu lutar. Já. Lutar não, campeonato não. Já fez aula comigo, já Sim. treinou comigo. Eu quero dividir com vocês. Eu não sou talentoso. Eu não sou talentoso. Renério, chega um pouquinho o microfone mais próximo de você. Eu não sou talentoso na luta. Eu nunca fui considerado aquele garoto Talentoso. prodígio. Falei assim, isso aqui vai ganhar o mundo, vai ser campeão mundial. Eu nunca fui. Enquanto eu tinha colegas, assim, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu de manhã, eu tomava, né, vitamina de banana, É melhor que tem. com aveia, eu levava uma vida, assim, saudável, regrada. Tinha um colega meu, Paulo Nasso, falava, Zé Frutinha. Enquanto alguns colegas, eu lembro como se fosse hoje, comia biscoito recheado, aquele chips gulão, Nossa. e tomava Fanta. Eita. E aí, enquanto um colega, assim, o Everson, um abraço pro Everson, talento puro. O que ele aprendia em um treino, eu demorava 1 mês. E aí, eu tô dividindo com vocês uma história minha. Eu não era considerado um talento. Fui faixa preta, 3º grau, campeão brasileiro. Ganhei muita coisa, patrocinado pelo Atlético. Coisa que poucos conseguiram no esporte, eu consegui. No empresariado. Se fosse pelo Cruzeiro, ele seria até mundial, mas foi lá pro Atlético, então não. Ô, Rainer, Mas- você tá falando... desculpa, pode Sim, continuar. não, e no meio empresarial, gente, não existe essa questão da sorte, do mito, o cara nasceu para isso. Se você vê alguém que está fazendo muito bem alguma coisa,
Repetir, se você vê alguém que está fazendo muito bem alguma coisa, quer dizer que essa pessoa se preparou muito para isso. Se essa pessoa estiver tendo sucesso, elimine da sua cabeça sorte, aplauda aquilo que você está assistindo, porque você só está vendo o palco. Sim. Você não conhece os bastidores, você não sabe o que essa pessoa passou. E aplauda quando você vê algo legal, uma conquista e tudo, porque tudo que você critica, que você está repelindo isso de você. Aplauda o sucesso todo, falando, que bacana. Tem um podcast que tem lá milhões de visualizações, então é legal. Vamos criar um que ele vai crescer e vai prosperar também. Tá assistindo alguém que fala muito bem? Gente, eu era tímido. Eu era um gordinho tímido. Por que eu comecei a desenvolver melhor a minha comunicação? Porque eu dava aula quando eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu já dava aula. Meu pai me colocou pra frente. Vamos, filho! Gordinho tímido. Então, assim, não é por acaso. E se alguma coisa de boa está acontecendo assim com você, você tem que usar isso para poder inspirar e servir. Eu quero dar uma referência para você, que você me falou uma coisa muito interessante. Me lembrou agora do Ayrton Senna de novo. Eu não tenho ídolos, mas eu admiro muito as pessoas que chegaram até lá. E você vai pegar alguns documentários, você vai estudar a história do Ayrton Senna, e você começa a ler e entende que quando ele era novinho, começou bem novinho no Imparável Cast. Desculpa, no Imparável Cast. Eu vi o Luan ali mexendo ali, eu perdi um pouco. Ele começou muito novinho no kart, que hoje eu também sou profissional de kart, todo mês eu tô no kart. O Ayrton Senna, ele era considerado... Vamos lá correr. Hã? Vamos lá correr. Vamos, bora, você gosta? Gosto. Então bora, na hora que você quiser. O Ayrton Senna, ele era considerado um dos piores. Os amigos dele até brincavam que falavam o seguinte: ele era tão ruim, que ele chegava sempre depois do último. E o Ayrton Senna não aceitou isso. O que ele fez? É o que você acabou de falar. Disciplina. Treinar todo santo dia. Por que ele era o melhor corredor na chuva? Porque quando a galera tava chovendo pra caramba na pista de kart, tava saindo da pista porque não queria molhar, ele tava lá todo santo dia na chuva treinando no kart. Para quê? Para se tornar o melhor piloto, entendeu? E é muito provável que a gente nunca mais vai ver um piloto igual Ayrton Senna. Então esse ponto que você acabou de falar pra gente, ô Rainério, a disciplina, tudo que você falou, prestei muita atenção. Você treinava 2 vezes por dia e eram treinos sempre técnicos, com disciplina, e tem que ter 2 coisas na vida. Eu sempre falo essa frase para todo mundo aqui. Você tem que ter paciência e persistência. Empreender é o maior desafio que você vai ter na vida. Por quê? Se você não tiver paciência e persistência, você não vai conseguir chegar lá. Quando eu falo empreender, as pessoas sempre só ligam a parte empresarial, financeira. Mas você empreende no seu relacionamento, você empreende com a sua família. Tudo é um jogo de vendas. Você vende você o tempo todo. Você vende ser um marido bom e você tem que entregar ser um marido bom. E um bom empreendedor, o sucesso está em tudo, gente. Tudo tem a ver com vendas. Mas eu odeio vendas. Vendas para mim não... Você é um mentiroso, você mente para você mesmo. Na hora que você vai conhecer alguém, você se veste melhor, você penteia o cabelo, passa perfume, toma banho, você está se preparando para vender uma visão para alguém, vender uma expectativa para alguém. E quando você fala muito sobre isso, sobre essa questão de se preparar, que ninguém nasce pronto, que você nunca se sentiu o melhor do mundo, eu falo que as pessoas que o maior valor hoje, eu digo, de história, de legado, eram considerados fúteis, rasas, superficiais, entendeu? E elas tiveram que mostrar para o mundo que elas não eram isso. Então eu acho muito interessante que você falou sobre isso. Eu queria abrir pauta para você continuar falando sobre essa questão da disciplina, da paciência e persistência no negócio. Quais pontos que você percebeu que você teve que esperar, entendeu? Não andar para trás, mas que você teve que analisar e pensar muito bem para tomar uma decisão. Porque igual você falou, você se sair da zona de dono para empreendedor, empresário, é um pulo muito grande.
E quando você ganha dinheiro sendo dono e está naquela fase de equilíbrio, de conforto, para você sair dele é o maior desafio. Então fale um pouco sobre isso, Rainério. Vocês acham que todo empresário tem que correr riscos? Não, sim ou não? Eu acho que sim. Sim ou não? Acho não, sim. Sim. Vou completar. Nem toda guerra deve ser lutada. O empresário deve correr riscos calculados. Correto. Não é risco, não é a qualquer preço. Uma frase que eu adoro também, que é o seguinte. Ela não é minha, então abre aspas, que é assim. Não errar é tão importante quanto acertar. Ah, mas eu vou arriscar. Se eu der X, 20 passos para trás, depois eu vou dar 1000 para frente. Irmão, não errar é tão importante quanto acertar. O risco, ele deve ser calculado. Não é toda guerra que a gente tem que lutar ela. E aí, Senão o guerreiro não dá conta também, né? eu venho de baixo. Comecei muito pequeno, muito no início. Então eu tenho que diminuir os meus riscos. Qual que é a diferença de perigo para risco? Alguém sabe? Perigo para risco? É. Até onde você sabe onde você pode ir. Não. O perigo, você não consegue eliminar ele. Imagina que nós vamos de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Belo Horizonte, na BR-040. Qual que é o maior perigo? Morrer de acidente. Eu não consigo eliminar esse perigo. Ele vai existir sempre. Mas eu consigo diminuir os riscos. Como? Eu vou num carro que está com os pneus calibrados, que tem combustível, que eu uso cinto de segurança, que eu mantenho a velocidade da via, que eu não ultrapasso em faixa contínua, que tem os faróis ligados, que eu use seta. Eu diminuo os meus riscos, mas eu não elimino o perigo. Aí eu vou te fazer outra pergunta, eu quero que você me responda o seguinte. E qual que é a diferença do medo e do perigo? Eu sei que vai ter que responder. Mas o medo... Mas eu vou tentar. Você já deu a resposta já. O medo é bom. O medo é bom. O medo, eu acho que a pessoa que ela não tem medo, ela tende a ser irresponsável. E irresponsabilidade não tem nada a ver com sucesso. A gente está falando de insucesso, de ser imparável. O medo, ele é bom. Porém, ele não pode te paralisar. E não é tá com medo, vai com medo mesmo. Não é bem assim, não. Isso é conversa fiada de internet. Tá com medo? Peraí, se eu tô com medo, isso é um sinal de alerta. E eu não falei que 3 coisas que abrem uma empresa, entre elas, uma delas são os detalhes? Uhum. Se eu estou com mais medo do que o normal, o que o meu corpo está avisando para mim? Luz amarela. Sabe, você deve estudar um pouco mais e se preparar um pouco mais para diminuir os seus riscos. Então, o perigo ele vai sempre existir. O medo, normalmente, é um fruto da sua imaginação. Vou te dar um exemplo para explicar isso melhor. Imagina que a gente nós estamos numa montanha e você está em cima da pedra. Correto? Tem pessoas que têm medo de altura. Imagina que a gente está numa ponte, você está no meio da ponte. Você está com medo de estar lá em cima da ponte. Certo? Isso é medo. Mas não vai acontecer nada com você, mas você está com medo de estar lá em cima da ponte, está na altura bem alta. E o que é o perigo? É perigoso se eu subir em cima de uma ponte e ficar em cima da ponte, no ponto de cair da ponte. Do lado de fora. De lado de fora. Isso é perigoso. Então a diferença do medo para o perigo é que o medo normalmente é um fruto da sua imaginação, que vai te causar ansiedade, que vai te causar esse medo que nós chamamos de ato imaginário, que vai gerar um sentimento em você e que vai te travar. Aí vem a outra palavra, que é a coragem. A coragem está ligada a, mesmo com medo, você começa a agir e começa a sair desse travamento. Mas você foi sucinto na palavra. É se organizar para que esse medo seja menor. Quando você vai... Eu sempre brinco com os meninos aqui, ó. Você está falando do erro. Eu sempre brinco. Sempre falei com o Luan, eu não importo que você erre, mas erre barato. Porque errar vai te ensinar. Eu sempre
Eu sempre brincava isso com ele e falava, Luan, pega e faz. Entendeu? Vamos testar. E eu já tenho, vou fazer aqui 14 anos que eu trabalho com marketing. Trabalho com a parte financeira. Eu tive que começar a parte financeira porque eu percebi que eu chegava nas empresas e o que o cliente queria não era o que ele queria. Porque o problema dele não era só divulgação, era gestão financeira. Os clientes não sabiam o que era markup, como precificar um produto, um serviço. E abrindo mão disso, Rainer, eu comecei a entender todo o processo de um negócio. Entendeu? Entender todo o ponto de ebulição de um negócio. O que vai diferenciar um dono de um empresário, igual você falou? Esses pontos são importantes, cara. Porque se você tem medo, entendeu? O medo vem muito daquilo que você conquistou e você não quer perder. Porque, querendo ou não, é uma aposta. Eu sempre brinco. Se você nunca fez, você está apostando. E o que é um investimento? O investimento é quando você já fez e errou e você vê que aquilo ali pode ter uma oportunidade maior e ele para de se tornar uma aposta e se transforma num investimento. Porque você já sabe os pontos fracos e fortes daquele negócio. Você já sabe ler isso. E como, Rainério, você consegue enxergar isso no mercado? Você bate o olho e fala assim, opa, aquilo ali é uma oportunidade, aquilo ali pode ser um erro, entendeu? Tem muitas frases legais e que eu aplico na minha vida, que a primeira delas é o seguinte: tudo é oportunidade, mas nem tudo é para você. Essa é muito boa. O tempo inteiro, eu dei uma palestra de finanças no evento de vocês, e lá nos bastidores, eu fui abordado por uma pessoa que estava lá assistindo, bateu no meu ombro e falou: Rainer, tem uma oportunidade única para você. Eu escuto isso direto. Única, é melhor. Tu, imagina quantas propostas, eu que estou no mercado há tanto tempo, sou conhecido, etc e tal, eu recebo todo dia. É proposta de montar empresa, é proposta de sociedade, é proposta de comprar terreno, é proposta de comprar coisa, é proposta de vender alguma coisa. Ele bateu no meu ombro e falou: tem uma proposta irrecusável para você. Um loteamento. Nossa. Top! A proposta realmente é muito bacana, mas não é para mim no momento. Cara, eu também sou muito claro e direto. Claro, muito bacana, não vou tomar seu tempo, muito legal. Eu não vou. Isso não é para mim agora. Essa é uma delas. Capacidade de dizer não é muito importante numa liderança. E aí, a gente estava falando sobre, no início do nosso papo, que é fazer o básico bem feito. E aí você comentou comigo que, pô, mas nem sempre, se eu fizer, me dedicar tanto assim, eu vou conseguir chegar lá. Sim. Porque vão acontecer algumas coisas que poucas pessoas têm capacidade de fazer, que é não se distrair. Tem uma frase que é muito importante, que eu estudo isso e pratico isso, que é do Napoleão Hill, que é: tem um objetivo principal bem definido. Um objetivo grande. Porque se você tiver vários objetivos grandes, como eu falei, a vida ela não é um equilíbrio, porque o equilíbrio está na mediocridade. A vida é um desequilíbrio. Quer ter sucesso nos negócios, vai ter que se dedicar mais, entregar mais energia, mais tempo, mais trabalho naquilo. E outras áreas vão ficar comprometidas. Eu, por exemplo, falei para vocês que fiquei 10 anos me dedicando ao trabalho, aos estudos. Várias consequências dessas minhas decisões vieram para mim. Como, por exemplo, cheguei a pesar 111 quilos. Quase não passava nessa porta. Que gigante. Porque dá para ter tudo. Um corpo de fisiculturista, ter sucesso nos negócios, né? Alimentar bem, dormir bem, treinar, ter sucesso em todas as áreas da sua vida ao mesmo tempo, a vida vai... Você consegue ter uma vida mediana, mas para ter um sucesso de verdade, vai A haver frase, né? desequilíbrio. Quem faz tudo não faz nada. É o jogo dos pratinhos. Se você não tiver um foco, uma meta bem definida, igual você falou, você nunca vai chegar lá. Assim. E eu bato nisso, porque as pessoas falam: a vida é um equilíbrio. Não vai dar tudo certo ao mesmo tempo, não. Vai ter que dividir. E aí, tanto que para eu ser campeão de karatê, a minha empresa não cresceu tanto nesse período. Eu dedicava mais tempo e energia para outras coisas. E eu quero dizer para quem está assistindo aqui, para vocês e para quem está assistindo agora, é o seguinte: comece. Você põe o pé, Deus põe o chão. Você nunca estará pronto. Você nunca vai se sentir simples, estou pronto. Comece.
Mas eu não estou motivado. Olha que legal essa palavra. É motivação, mas é o contrário. Primeiro você age, depois a motivação vem. Aquela motivação de vídeos de internet, tem até um estudo de Harvard que fala que a motivação ela não dura mais de 3 dias. Você tá animado, você vê aquele filme inspirador, aí passam-se 3 dias. Nossa, não era isso, entendeu? Porque, como você falou, tá mais ligado à disciplina. Você tem que agir. Tem que agir, tem que pegar e fazer, entendeu? Eu penso que quando ele fala do desequilíbrio, tem muita gente. Entenda o seguinte: não é que a sua empresa tem que estar bagunçada, não. Você não tem que ter processo. O que Rainer, você me Eu tô falando de corrija, por favor. objetivos grandes. Objetivos grandes, entendeu? Se você focar só num ponto e ficar, não, isso aqui para mim tá bom, você não pode empreender. Empreendedor tem que ser ambicioso. Sempre queira buscar mais. Eu queria buscar, foi até bom falar dessa pauta, eu queria entender do Rainer o que ele vê como sucesso. O que é sucesso para o Rainer hoje? Um cara que já conquistou muita coisa e que eu vejo que quer conquistar muito mais. Porque o empreendedor mesmo ele nunca quer parar, ele não quer se aposentar. Mas o que é sucesso para o Rainer? Tanto na vida pessoal como empresarial. O sucesso ele é relativo. Tem um negócio, tem uma frase legal, que é o seguinte: um senhor, ele estava pescando na beirada do rio. E aí, ele pescava peixes grandes e devolvia os peixes grandes para o rio. Quando ele pescava peixes pequenos, ele colocava esses peixes no cesto. E aí, um rapaz curioso perguntou para ele assim: por que você pega os peixes grandes e devolve ele para o rio e os pequenos você coloca no cesto? Ele falou assim: porque a frigideira lá de casa é pequena. Irmão, sucesso ele é relativo. O que é bom para você, o que é suficiente para ele, talvez não é o mesmo para mim. Vamos falar de empresa? Vamos. Eu poderia ser muito maior, empresarialmente falando, com 100, 200, 300, 1000 lojas, se fosse o caso. Mas o que o mercado me reconhece? Pela solidez. O típico mineiro. Não passo do tamanho das suas pernas. Eu sou muito conhecido e procurado por isso. Uma empresa sólida, que é cautelosa, mas não para de crescer e inovar. Mas não a qualquer preço. Do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Também gosto muito dessa frase. Isso. Então não é a qualquer preço. Eu prefiro isso, faço isso e sou reconhecido e procurado por isso pela solidez. Ser grato sempre, mas querer sempre mais, mas não a qualquer custo. Então, vamos lá, novamente, como você falou, a questão do sucesso depende de cada pessoa, cada um Sim. tem um universo. No universo do Rainer, o que é que ele vê como sucesso? No geral, de pessoas, Eu quero saber do Rainer. depois que a gente é pai, a gente muda tanto. Né? E se eu puder dar um conselho, fala assim, Rainer, tem que falar uma coisa só uma coisa. Seja pai. Ser pai, ele vai te potencializar quem você é. Se você é ruim, você vai ficar péssimo. Se você é bom, você vai para excelência. Porque não é só mais você. E aí, quando a gente fala de sucesso, o dinheiro já não fica tão... Já não é o ponto principal, Não é o ponto principal mais. Ele é muito importante. Porque, assim, eu disse, Deus, você, família, trabalho. O dinheiro ele é um facilitador. Ele é um meio e não um fim. Aprendi isso com meu irmão Wilson. Não é colocar uma nota de 100 e ficar segurando um anzol e ficar correndo buscando ela o tempo todo. O dinheiro ele é um meio, ele é um facilitador e não um fim. Não vale a pena perder sua família, perder a sua paz pela busca incessante pelo dinheiro. Se você está fazendo isso, repense. Porque, na verdade,
Eu disse que a vida é um desequilíbrio, mas na verdade não é a qualquer custo. Você está precisando de ajustar algumas coisas. Procurar alguém que já fez. Como é que você fez isso? Porque eu tô nessa fase aqui, como é que eu vou chegar lá sem perder tudo isso aqui? A família é muito importante. Nenhum dinheiro do mundo compra um segundo de tempo. E você falando de família, eu tenho eu não sei se esse pensamento é correto, mas o pensamento que eu tenho hoje, eu quero ser pai também. Seja, Eu quero ser pai e tomara que eu seja, se for da vontade de Deus. E eu vejo muito isso, Rainer. Para mim, como homem, ainda me falta uma responsabilidade grande, entendeu? Que é ser pai. Porque eu, como homem, hoje, eu digo que eu não me considero um homem completo, porque para mim sempre falta alguma coisa, porque eu sempre brinco com os meninos que eu falo o seguinte, a nossa vida, hoje, ela já tem uma cronologia, que é você nasce, você cresce, você trabalha, você relaciona, vamos falar, casa, Isso é tem biologia, filhos, papai. criam, envelhece e morre. A maioria das pessoas hoje, elas param sempre num relacionamento. e hoje também tá vago, tá E tá raso, né? vago, tá raso. E eu penso que tá raso porque as pessoas acham que viver somente do relacionamento e não ter algo a mais para fazer, eu não sei se é uma preocupação ou então um destino da pessoa, mas eu digo que as pessoas, hoje eu não vejo mais as pessoas buscarem isso. Eu sempre quis ser muito pai, eu quero ser pai um dia. Se for da vontade de Deus, eu vou ser pai, eu vou ter minha família, porque eu vejo que isso para mim tem valor, entendeu? Já tenho, hoje, graças a Deus, não sou rico, tenho meu conforto de tanto trabalhar também. A nossa história não é muito diferente em alguns pontos, mas eu vejo que quando você se torna pai, algumas coisas podem mudar. Eu vejo, eu imagino, eu não sei ainda, entendeu? E por imaginar isso, eu quero muito ter Né? isso. Tem que viver. Eu tenho Mas que tem fazer que uma viver. brincadeira. Uma brincadeira que ela é muito legal. Que ela é o seguinte, ah, René, mas você tá tão motivado, você faz as coisas, etc e tal, tá sempre feliz. Não, eu não tô sempre feliz. Mas o homem tem que ter 3 coisas. Mulher pra molar, boleto pra Dinheiro pagar para pagar, e menino pra criar. é isso aí. Ô, irmão, se não tiver isso, você é só um menino. Você é só um menino, e é verdade. Eu falo, eu tenho essa humildade de entender isso. Eu digo que tem coisas na vida que, por exemplo, eu- gente, isso aqui, ó, é uma percepção pessoal minha. Se vocês quiserem me cancelar, vocês cancelem. Eu nem ligo para isso, na verdade. É questão do homem mesmo. Para mim, o homem ele tem que sair de casa. Ele tem que morar sozinho. Ele tem que sentir um pouco a dor para ele treinar, entendeu? Para ele treinar ser um bom homem, um bom pai, um bom provedor de família, entendeu? E essa questão, você tem que. Eu percebi que as pessoas perderam um pouco a vontade de fazer isso, porque está tudo muito fácil. Os pais hoje mesmo criam os filhos para estar a vida inteira com eles. E não para estar, não para estar no mundo, Isso entendeu? eu concordo com você, porque assim, eu fui morar sozinho muito cedo também. Uhum. E assim, é confortável, né? Você chegar em casa, ter a cama limpa. Deve ser, porque eu não tive. Ter a cama limpa, a comida pronta, roupa lavada e etc. Isso é confortável, né? Mas aí a gente tem que matar pai e mãe, né? Nesse Isso. sentido. Mas o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é vencer. É vencer. Honrar pai e mãe é você não ficar dependendo deles a vida toda. Honrar pai e mãe, é claro, amá-los, respeitá-los. Mas os pais. Às vezes você fala assim, ah, mas meu pai nunca me ajudou, minha mãe nunca me ajudou, meu pai, a vida que eu levo hoje, vitimismo. É culpa dos meus pais, culpa da minha influência. Não, eles te amam. Eles fizeram o melhor que eles puderam com a ferramenta que eles tinham. O Cortella fala isso. Cortella fala isso, E perfeito. aí, Faça meu o melhor irmão, que você tem. por que que às vezes os pais falam assim, vai estudar, vai fazer um concurso, ou vai trabalhar na empresa de Rafael? Sabe por quê? Porque ele não quer que você se frustre, não quer que você se decepcione, não quer que você sofra. Ele quer que você tenha estabilidade. Segurança, Ele é quer a que você tenha segurança. segurança. Ele está fazendo isso não é porque ele não gosta de você e não acredita em você. Ele quer que você não sofra. E aí, eu acho que a melhor forma de honrar pai e mãe é vencer. Vai vencer. Com certeza. E aproveitando, né, que a gente já está passando de 1h30 já de podcast, senão a gente fica até amanhã conversando.
Aí eu vou seguir um pouquinho o roteiro aqui, porque geralmente ao Ele final... é o menino do roteiro. Não, meu não é Deus. por isso, Primeiro cara. final, né? Pelo Vai, final, conta né? pra Tem mim que o final. ter, tem que ter... Aqui, Rainer, é o fetiche dele, Rainer. Ele não Não, se preocupa mais com isso, não. Eu tô aqui caladinho ouvindo vocês falando sobre situações, sobre informações que eu concordo totalmente. Eu não tava calado no meu canto aqui, eu falei, não, mas eu vou dar sequência aqui, porque senão a gente fica 2, 3 horas conversando aqui. Eu acho que já tem conteúdo muito importante para quem está escutando. Inclusive, quem não está seguindo nas plataformas, se inscreve no canal, entra no canal nosso de Spotify também, para quem gosta de ouvir e escutando podcast na academia. E aí, dando sequência, porque uma das perguntas do final, que era a questão do conselho, né? Você já deu um conselho para a galera. E aí eu queria te perguntar, um livro essencial para ser imparável, um hábito essencial para ser imparável e uma filosofia de vida. Livro. Lá vários. Pode, Ó, fica à vontade. Fazer mais que o combinado é dever da inteligência surpreender. Então vamos lá. Livro de finanças. Pai Rico, Pai Pobre. Clássico. Vale a pena ler. Sim, legal demais. Legal. Clássico, né? Clássico. Clássico. Estratégia. Arte da guerra. Nós vamos falar um livro bom para você, que você Vamos, fica com a vamos. cabeceira, entendeu? Cabeceira, gosto. A Lei do Triunfo. Napoleão Hill. A Lei do Triunfo. Mais um. Para relacionar. Como fazer amigos, influenciar pessoas. Dale Carnegie. Tá bem servido. Te desafio, lê esses e me mandar lá na minha página, Rainer Highlock, li. Manda lá, li. E se você me mandar, assisti seu podcast, li os livros que você me orientou, eu vou mandar um presente para você. De qualquer lugar do Anota aí, país, galera. eu vou mandar um Anota presente aí. para você. Olha aí. Li. E é os livros, assim, é uma coisa até interessante, porque é uma coisa também que eu aprendi com um dos meus mentores, Hugo Sena, malucão, gente boa. Eu tomei muitas porradas dele. Ele virou e falou assim, cara, volta à base. Galera tem que voltar à base. Onde que isso surgiu? Onde que tem esse monte de coach, de informação hoje na internet? Você vai procurar, tem cara de 1930 falando isso. É o Dale Carnegie, o Napoleão Hill, enfim. E aí? Continuar aí. Vou fechar com uma coisa interessante, que é o seguinte, que já aconteceu comigo. Às vezes, você conseguiu ter um resultado em qualquer área da sua vida e depois começa a regredir. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer o porquê. Porque você para de fazer o que dava certo. Por exemplo, na dieta. Estão magros, bonitos, lindos e maravilhosos. Você começa a engordar. Por quê? Porque você parou de comer o que você comia antes. Você parou de fazer o que você fazia antes. Sim. Na sua empresa, você já conseguiu chegar num faturamento interessante. E aí os negócios começam a desandar. Por quê? Você parou de fomentar mais cliente, você parou de manter os seus clientes, você parou de treinar a sua equipe, você parou de investir em marketing, parou de investir no seu negócio, parou de investir em você. Você parou de acreditar em você. Olha que legal isso. E você perguntou assim, filosofia? Tá. Esse é o hábito. O hábito Esse e é. a filosofia. O hábito é isso, é voltar a fazer o que você faria. Faça. Já tem ali, já deu certo? Vai continuar dando certo. Faça o básico bem feito. Esse é um hábito. Faça o básico bem feito. Não tem erro. Filosofia. E pessoas. Procure estar sempre se relacionando com pessoas melhores que você, em ambientes diferentes, sentando em mesas diferentes. Seja mais seletivo. Vamos voltar lá atrás para corroborar o que você disse? O que os pais, os avós falavam? Ande com pessoas iguais ou melhores que você. Não era isso? Sim. Correto. E aí, por que as coisas não vão dando certo? Porque você deixa de fazer o que dava certo. Como eu falei mais cedo, nós temos padrões. E se a gente seguir esse padrão, como você falou, você ter disciplina, estudar, seguir as coisas, padrões que você sabe que vai dar certo, você chega lá. Só que eu penso que hoje nós temos muitas distrações humanas muitas. que fazem você e faz parte, eu acho que tudo é uma questão
de você gerar disciplina e você entender aquilo que é para você e aquilo que não é para você, como você falou, Rainério. Rainério, eu vou pedir para você, cara, se despedir dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, com a frase que você leva para a vida, que você quer que seria interessante que eles ouvissem de você também. Não há bem que sempre dure, mas também não há mal que não se acabe. Adoro essa frase, porque tá bem, você tá vivendo bem, você tá surfando uma onda legal, prepare-se, põe suas barbas de molho. Não há bem que sempre dure. Por outro lado, passando um momento difícil, meu irmão, não há mal que não se acabe. Tudo passa. Tudo passa. Seja bom ou Tiago, ruim. Menos na vida, tudo passa, menos trocar. Como é que é? Ah, tem uma piadinha, na vida tudo é passageiro, menos trocador e motorista. ótimo. E turma, quem ainda não me acompanha, Fala um segue pouquinho lá das suas redes aí, Fala Rainer. na suas redes. página @Rainério, Highlock, é esse palavrão. Escreva aí, viu? Edita aí pra galera não errar. E a empresa é Highlock. Eu tô muito focado e determinado, porque o meu brother, meu mentor, o Wilson, falou comigo assim, irmão, você tá desperdiçado. Tem muita gente ruim na internet, falando um tanto de asneira. Você tem conteúdo teórico e prático. Dividir isso com as pessoas, vai ajudar a galera. Eu comecei muito focado e determinado. E o treinamento chama Empresário Faixa Preta. Ótimo. Ótimo. É inclusive o objetivo do nosso podcast, né? Que é exatamente trazer as pessoas verdadeiramente imparáveis, porque a gente entendeu que na internet está cheio de pessoas mentirosas. A gente quer trazer gente real, falando coisa real, né, Rafael? Correto. E nós já demos nosso tempo. Gente, muito obrigado a todos que nos acompanharam, que vão nos acompanhar. Gente, isso aqui tudo é ao vivo, viu? Nada aqui foi gravado, não. Nem roteiro Nem tem. roteiro Nem roteiro tem hoje. Muito obrigado. Nós estamos agora finalizando o 4º podcast. Agradecemos muito a sua presença, viu, Rainério? Tamo junto. Muito obrigado. Tomara que você possa vir novamente, conversar um pouco mais sobre empreendedorismo, finanças, negócios conosco aqui. Muito obrigado e nos acompanhe na quarta-feira. Quarta-feira vai dar que dia, Thiago? Vai dar dia 15, 16? Dia 16. 13. Dia Quarta-feira, 13. Dia 13. 14. 15 é sábado. Terá no nosso Instagram, Quarta-feira. no Imparável Cast, você poderá sempre ter os conteúdos lá programáveis e um lembrete também para que vocês Toda possam quarta às acompanhar. 18. Toda quarta às 18 Pronto, horas Sai o episódio. lançamos o aplicativo. Lançamos também no aplicativo do Spotify, do Deezer e vamos colocar também no LinkedIn também agora, né, Thiago? É isso aí. Todas as plataformas nós iremos estar. Como eu digo para todo mundo, não importa a forma que você esteja, apenas esteja lá. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Os. Valeu. Os. Os.